Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 484. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson e com a Ana. O Dudu teve um pequeno problema particular aí. Espero que seja tudo bem e que ele volte na semana que vem. E aí, Gibson? Já sentiu o dedo do Diniz por aí? Não, eu não fui fazer exame de toque ainda, né? Então, mas o... não, dizer que não, assim, o time jogou diferente, de uma maneira diferente, isso é um fato. Eu queria, enfim, ver um jogo de hoje pra poder analisar melhor, mas acabou não dando, virou um jogo de sobrevivência, enfim, então vamos ter que aguardar. Pra mim, tem que fazer um julgamento melhor do impacto do Diniz a partir da próxima semana. E a Ana? A Ana sentiu o dedo do Diniz já ou não? Não. É uma pergunta que foi ridícula, desculpa. Foi pergunta ridícula que esse jornalista fez. Pô, o cara sabe que vai ter coletiva, que o Corinthians contratou. Será que você não... Pelo menos coloca no chat GPT, faça 10 perguntas pro Diniz, aí escolhe uma. Não sei, mas tipo, seria melhor. Vamos falar mais daqui desse começo do Diniz aí, e dessas duas partidas essa semana, né? O Corinthians não leva gols essa semana e consegue 4 pontos aí de 6 possíveis. Sai na frente na Libertadores, né? Um jogo fora de casa na Argentina contra o Platense. 2-0, o gol do Kaique e do Yuri Alberto. O Kaique é a grande novidade do Diniz, na escalação, pelo menos. A gente não tá falando aqui de posicionamento nem nada. E depois esse jogo de hoje contra o Sem Mundial, que estamos fazendo logo depois da partida, né? Um empate em 0-0, que o Corinthians teve 2 expulsos. E eu ouvi a declaração do Neneca falando um pouco mal do juiz. Eu acho que o juiz errou em vários momentos da partida. Mas nas expulsões, ele foi correto, né? Vamos falar um pouco dessa partida, então, do brasileiro, por enquanto. E claro, a gente pode falar do Diniz, todo desse início do Diniz também, né? Que o pessoal também já tá empolgado aqui para falar, né? O Corinthians hoje está na 16ª posição do brasileiro, né? Uma fora do Z4, né? Com 11 pontos em 11 jogos, aquele aproveitamento 33,33 lá, que é um aproveitamento terrível, né? Nos últimos 10 jogos nosso aproveitamento é de 26% apenas, né? Uma vitória, justamente essa vitória conseguida fora de casa na Argentina, 5 empates e 4 derrotas. Vamos lá então, Ana, fala um pouco aí do como você viu essa semana e esse clássico de hoje, por favor. Essa semana a gente pode falar que foi uma semana muito tumultuada, né, no Corinthians. A gente teve cobrança da torcida depois dos jogos, né? A contratação de técnico, a estreia na Libertadores. A estreia da Libertadores, particularmente, achei o time da Platense abaixo, mas o Corinthians estreou bem. O primeiro tempo achei um time muito nervoso, assim, para dar passe. Não estava conseguindo contactar. O segundo tempo, depois do gol, se acertou. Eu acho que o Diniz fez algumas mudanças defensivas, tá mais protegendo a defesa do que estava o Dorival, que ele tá jogando com 2 volantes na frente da zaga. Ainda não vi muita mudança ofensiva, mas é um jogo que o Corinthians precisava ganhar e ganhou, porque a gente não tava vendo isso antes. Hoje fica muito complicado a gente analisar o Diniz, ou a tática do Diniz com um expulso com 35 minutos. É um time que não tava sofrendo, né, até a primeira expulsão, não tava sofrendo, não me lembro de nenhuma defesa do Hugo, ou nenhuma grande chegada do time de verde antes da expulsão. Era um time que estava começando a gostar do jogo, estava começando a aparecer passes do Garro ali, e a expulsão acabou mudando tudo. A segunda expulsão, não tem nem o que falar, o cara deu um soco na cara do outro, mas acho que a primeira expulsão é o que muda o jogo do Corinthians. O Corinthians ainda teve uma grande chance com o Yuri Alberto, que acabou não conseguindo converter. Mas eu acho que hoje, pelo menos, transpiração não faltou. E defensivamente, o time, pra mim, tá mais organizado. Se isso vai se transformar ofensivamente, hoje não deu nem pra ver nada disso. Mas acho que pode ser, sim. E você, Gibson, como é que viu aí esse início do Diniz? Já deu pra perceber, né, que ele repetiu a equipe 2 jogos seguidos. Pode repetir um terceiro, não sei se vai fazer isso, né, pro jogo da Libertadores no meio da semana. No outro jogo do fim de semana do Brasileiro não pode, por causa dessas expulsões e tal. Enfim, e já deu pra perceber também que ele demora pra fazer substituição, né? Vai até os 80 e poucos minutos pra substituir um jogador. Ele mantém a equipe. E hoje nem fez todas possíveis, né? Hoje fez apenas 2. Bom, vamos por partes. No caso de hoje, especificamente, não tinha muito o que ficar substituindo ali. O time tava se segurando, a defesa
jogando com 2 a menos, aí o time tava com, enfim, o Corinthians foi o time que soube sofrer, né? Então eu até entendo dele ter feito poucas substituições nesse final. O Gibson, só tem uma coisa também, que ele não tinha zagueiro, né, no banco. O André Ramalho estava suspenso e ele não trouxe o Tchoca pro banco, né? Ele estava só com o Jacaré no banco, que é lateral direito também, não jogou. Tinha o Bahia também, que é o volante, né? E quem mais que tava? E tinha o Milan estava no banco? Não. Tinha o Matheus Pereira, né? Talvez fosse o que mais se encaixasse ali para proteger mais o meio, mas não jogou também. Desculpa te Não, mas faz sentido. Assim, ele tinha poucas opções, né, no setor defensivo. A sensação que eu tive é essa: o time tava encaixado, tava sabendo sofrer. Mas falando do geral, enfim, da semana o ACGF aqui completou. Tinha o Iago Machado. Isso. Zagueiro, mas é o garoto de 17 anos. É o moleque, né? 17 anos de idade. Pois é. Se eu botar um moleque, imagina, uma roubada dessa, vai estrear na arena contra o principal rival, jogando com 2 a menos, com uma puta responsa nas costas. Enfim. Obrigado pelo comentário, ACGF. Bem lembrado. Bem lembrado. Mas falando da semana, enfim, tipo, eu também notei o time jogando em frente, a marcação em frente. E uma coisa que chamou a atenção, até o Gui tinha comentado comigo da semana, tipo assim, o time jogou mais compactado. Que é uma coisa que a gente vinha pedindo. Eu, pelo menos, insisto pra caralho nisso, né? Eu acho que isso, como a Ana falou bem, reverberou já numa melhora da defesa do time, né? Até porque tá com 2 volantes aí na frente da zaga, né? Mas eu acho que isso, com o entrosamento do time, enfim, ele vai achar as peças certas, enfim, tem jogador que tá fora, machucado ou lesionado, vai voltar. Eu acho que tende a melhorar também o ataque do time. Quando o time sobe inteiro. Com o time mais compactado, tudo funciona melhor. Então, e eu acho que assim, a gente sabe que o Diniz teve muito pouco tempo, ele deve ter feito o quê? 1 ou 2 treinamentos essa semana. Se fez, né? Então, eu imagino que boa parte dessas melhorias que a gente vê é na base da conversa que ele tem com os jogadores. Deu mais diferença do que eu tava achando que ia dar essa semana, pra ser bem honesto. Tinha que ter muito menos diferença essa semana. O fato dele escalar fazer a mesma escalação nos 2 jogos me surpreendeu, porque a gente tá acostumado com esses técnicos que hoje em dia troca metade do time de uma competição pra outra. E foi uma pena esse jogo, enfim, esse jogo foi estragado pela estupidez do André, pela estupidez do Mateuzinho. Já teve a história do Alan, enfim, não dá pra ficar toda semana sofrendo com esse tipo de idiotice, né? E estragou a partida, enfim, hoje a gente ia poder ver mais do jeito de jogar do Diniz com o time, enfim, e jogando contra o adversário mais parrudo, porque quinta-feira foi um adversário bem mais frágil. Infelizmente a gente não conseguiu. Esse 1 ponto foi até lucro, perto do estrago que o André e o Mateuzinho fizeram na partida, né? E se o Yuri tivesse feito aquele gol, tinha entrado pra história? Mas o Yuri não é o Jô, né? Eu falei isso aqui, o Yuri não é o Jô. E agora, enquanto a gente está fazendo o podcast, né, tá rolando uma série de acusações aqui nas redes sociais. O Sem Mundial acusou o Corinthians de ter agredido, ou algum jogador do Corinthians de ter agredido. Eles falam que o atacante Luigi foi agredido por um funcionário na área de acesso aos vestiários, ali na saída do jogo. E o Corinthians se defendeu falando que o Gabriel Paulista e o Breno Bidon também foram agredidos pela equipe de segurança do visitante. Então eles também vão fazer um BO ali. Os 2 times estão prometendo aí trocar um BO pelo outro BO aí. O jogo ainda não acabou lá em Itaquera, né? Enfim, eu ia começar destacando a posição do André, que o Diniz mudou, né? Trazendo o André um pouco mais para trás, trazendo a posição dele de volante. Ele fez um esquema, ele fez um básico, enfim, com um molinho dele ali, um 4-4-2, né? 2 volantes, 2 meias, sendo o Bidon e o Garro meias, e o Ranielli e o André na volância ali. Mas é difícil falar um pouco do André depois dessa expulsão idiota, né? Na verdade, porque repetindo o erro, inclusive, de um companheiro. Enfim, mas já deu para sentir que o dedo do Diniz fazendo o trocadilho nesses pequenos momentos, né? Ele não fez uma revolução, o time não está jogando da maneira mais dinizista do mundo, mas ele já fez pequenas alterações que trouxeram resultado, né? Viralizou depois do jogo contra o Platense, aquela coisa dele falando para os caras jogarem mais perto, e se errar, errou, né? Enfim, um começo interessante ali do Diniz. Interessante também a disposição dos jogadores, né? Não vi essa disposição toda com o Dorival. Aí eu não sei se é uma coisa com o Dorival, se é uma coisa a favor do Diniz, se é uma coisa dos jogadores, ou se é só aquela história que a gente falava de escolher jogo, né? Talvez essa semana com o Dorival era a semana de escolher os 2 jogos, né? Porque eram 2 jogos importantíssimos. Vamos entender melhor como é que vai ser essa próxima semana em outras partidas. Aí do meio de semana da Libertadores, depois no Brasileiro.
Enfim, Ana, a grande novidade mesmo ali do Diniz foi ter colocado o Kaique de titular nos 2 jogos, né? Trouxe o garoto da base, foi titular. Ele vinha jogando muito pouco, né, com o Dorival. Enfim, acho que nessas 2 partidas ele já mais que triplicou o número, a minutagem dele em toda a carreira, né, no Corinthians. E o garoto foi bem, né, nos 2 jogos. Foi bem, sim. Eu não me lembro de ver 2 jogos seguidos do Kaique. Não lembro naquele Campeonato Paulista se ele jogou quando o Corinthians jogou com o time reserva. Mas acho que não. De titular, 2 jogos seguidos não teve, com certeza. Ele foi bem nos 2 jogos. Ele tem bastante habilidade. E eu acho que o Corinthians precisava aproveitar melhor os jogadores da base, né? O Corinthians tem o Kaique, tem o Dieguinho, o Guinegão tá machucado hoje. Mas acho que eles vão trazer a resposta pro Corinthians ali. O Vitinho não tá rendendo, o Lingard ainda não me parece pronto, né? O Memphis tá machucado. Acho que o Kaique tem que aproveitar aí, como o Guinegão aproveitou o ano passado, para jogar bola aí, quem sabe colocar uma pulga atrás da orelha. Porque para mim é óbvio que quando estiver em bom estado vai ser o Memphis e a reserva era o Lingard. Mas vamos ver. Ele tá se esforçando mais na marcação, na minha opinião, que antes ele tinha essa dificuldade. Hoje todo mundo acabou fazendo isso mesmo. Hoje não tinha jeito. Também se tivesse um se dedicando mesmo na marcação ali. Sim, mas o Dorival reclamava muito disso dele, né? Que ele não marcava hoje. E eu acho que quando na Argentina também ele fez essa função. Vamos ver, mas eu tô contente. Tô contente com o desempenho dele. E ele tem um chute de fora da área como uma grande... Lembra do gol que ele fez contra o Cruzeiro lá na final da Copinha? Também foi de fora da área. Eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar com esses jogadores aí. Depois a gente fala que não vende mal, não sei o quê, mas se não der oportunidade, o jogador acaba indo embora, como foi o caso do Giovani, né? É verdade, o Giovani tá jogando bem lá na Itália, enfim. Vamos torcer aí pro Kaique, né, Gibson? O que você achou do garoto? Novidade aí do Diniz. Olha, eu achei que o garoto foi bem nas 2 partidas, acabou fazendo até um gol, enfim, na quinta-feira. Aliás, pequeno parênteses, assim que tá falando do Kaique, mas, cara, que 2 belas assistências do Garro na quinta-feira. Mas o moleque jogou bem, e, enfim, eu tava lendo depois, eu não sabia que o Kaique jogava salão com os filhos do Diniz, né? O Diniz que falou isso na coletiva, inclusive. Pois é, né? Mas é óbvio que, enfim, voltando Memphis vai ser titular, isso a gente não vai discutir. Mas que é bom dar deixar ali alternativas possíveis, e o Kaique mostrou que é uma alternativa possível, né? Principalmente, enfim, voltando ao assunto de, assim, repetir a escalação, dar rodagem, dar entrosamento pro cara com o time. Que é uma coisa que quando o jogador é reserva, né? Se o Memphis tivesse aí, o Kaique tá na reserva, seria mais difícil dar essa rodagem pro Kaique. É bom aproveitar agora pra dar essa rodagem pro Kaique, né? No dia que precisar entrar, ele já entra sabendo o que tá rolando, né? Então eu acho bacana isso. Mas eu acho que o moleque aproveitou muito bem a semana dele. E o Diniz, só pra completar a informação, né? Falou que no ano passado, o jogo do Corinthians contra o Vasco, o Diniz estava no Vasco, né? O Corinthians ganhou o jogo de 3-2. E ele gostou muito do Kaique lá naquela partida, né? Quando ele estava jogando contra o Kaique. O moleque realmente foi bem, aproveitou a chance. Não sei realmente se quando o Memphis voltar ele vai jogar na posição do Kaique, ou talvez na posição do Garro, enfim, não sei. Ou se ele vai criar um outro esquema aí, enfim, com mais tempo para treinar e tal. Talvez ele encaixe o Memphis ali de uma outra forma, né? Vamos entender conforme for acontecendo o trabalho do Diniz. Enfim, quando a gente trouxe a história do caiu o Dorival, ninguém aqui falou do nome do Diniz, né? Todo mundo citou outros nomes. E aí, quando pouco tempo depois assumiu o Diniz, a gente vai começar a buscar informação, né? E eu vendo de fora, eu vou falar que a gente tem esse preconceito. Até brinquei, né, no podcast passado, a Ana falava, quando o Corinthians está em crise, chama o Diniz, que a gente vai ganhar o jogo e vai escapar da crise, né? E como o Corinthians está sempre em crise, todo jogo o Diniz era basicamente isso que acontecia. Mas a gente vai pesquisar, né? Quer dizer, e eu vi que ele tem muitas coisas que a gente reclamava, né? Muitas características dos times dele, tem muitas características que a gente reclamava, né? Dele pedir muita intensidade, que a gente viu nessas 2 partidas dos jogadores, né? Com passes mais curtos, triangulação, essa aproximação, né? Compactação da equipe. E ele potencializa os jogadores mais novos, né? E não é só aquela coisa que o Luxemburgo às vezes falava de citar e tudo mais, e de repente tá jogando, colocando até mais jogador debaixo do braço dele que não conta. Com o Diniz a coisa é muito mais pessoal, né? Uma relação muito mais próxima mesmo, né? O Diniz tenta valorizar muito a criatividade, enfim, dar liberdade para os jogadores. E o Gibson comparou um pouco ele com o Guardiola
naquele especial que a gente fez sobre o Diniz aí no meio da semana, né? Mas ele fala que é um jogo diferente do Guardiola, porque o Guardiola joga de uma maneira posicional e ele acha que ele joga de uma maneira sem posição, aposicional, porque ele dá muita liberdade para os jogadores trocarem de posição aí. Enfim, me incomodava muito essa história desses esporros que ele dava no jogador. O principal deles, eu acho que foi com o Tietê, né, quando ele jogava no Vila Sônia. Mas também eu vi que o jogador mais escalado pelo Diniz foi o Tietê durante a carreira toda. Né? Eles vêm do Audax, depois treinaram junto no São Paulo, enfim, e depois agora no Vasco. Trecho de entrevista do Renato Augusto falando bem do trabalho dele, enfim. Esses 2 jogos deixaram um sabor mais positivo, assim, na nossa boca, né? Ficou com vontade de quer ver mais, né? Porque essa partida foi pro saco, né? 2 expulsões, não dá pra fazer porra nenhuma. Eu espero que, assim, o cara vai ficando mais velho, vai aprendendo, né? Não é possível que o Diniz não tenha olhado pra trás na carreira e percebido alguns padrões que ele fez, esse tipo de erro de exagerar na hora da cobrança. Então eu espero que o Diniz aprenda com os erros e a gente vai ver mais, enfim. A gente vai ter agora, na verdade, uma sequência mais tranquila no Brasileiro. As próximas 3 partidas são contra times que estão ali no meio, logo na nossa frente, no meio da tabela ali. Se o time jogar como jogou essa semana, dá pra tirar uns bons pontos daí e já ficar um pouquinho mais sossegado na tabela e ir lá pro meio, pra aquele bololô do meio ali, pra ver se a gente dá uma alavancadinha, né? Já que o Dorival não aproveitou aquele mês e meio que teve, que era só o brasileiro, né? O Corinthians realmente teve vários resultados ruins. E eu também vi uma entrevista do Marcelo, lateral esquerdo, né? Da seleção, enfim, do Real Madrid. Uma entrevista pro Romário, que ele falou que coloca o Diniz entre os 4 maiores treinadores da carreira, o Zidane, o Mourinho, o Ancelotti, e botou o Diniz lá e falou que os treinos do Diniz eram muito fortes, muito pesados, e que toda vez ele chegava em casa moído. E é um pouco o que a torcida quer, né? Quer ver um jogador todo moído no final do treino mesmo. Eu acho que só a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu não sei o que estava acontecendo no Corinthians, mas nós temos muita lesão muscular nesse começo de ano. Então tem que saber dosar aí também, porque não adianta a gente chegar com um time sem time para jogar 2 jogos na semana. Então, mas ele fala mesmo que os treinos dele são mais intensos. Eu acho que o Diniz ele é mais intenso que o Dorival, né? Na essência dele. Então eu acho que o treino é mais intenso também. Vi algumas reclamações de que o Dorival não estava mais dando treino, quem estava dando treino era o filho do Dorival. Até o Praz falou hoje que a culpa dessa intensidade do Corinthians estar jogando era do Diniz. Eu não sei se a gente pode colocar se essa pilhada toda que o Corinthians estava é culpa do Diniz realmente, porque é muito pouco tempo para a gente falar se o Corinthians vai jogar dessa maneira mesmo. Mas eu acho que o Corinthians precisava tomar um chacoalhão, assim, tipo... vocês foram campeão tal, da Copa do Brasil, foram campeão da Supercopa, mas o ano continua rodando e a gente tem que conquistar mais coisas. Eu achava que o Corinthians estava meio acomodado com aqueles 2 títulos, assim, ninguém esperava que a gente fosse ganhar mesmo, a gente já ganhou, então vamos fechar o ano aqui, só não pode cair. Acho que o Corinthians vai tomar uma pilha mesmo e espero que... Mas não desse jeito que foi hoje Tem que pilhado jogando, não pilhado batendo. Nem pegando nas partes pudentas, né? Digamos assim, né? Enfim, o que a gente mais escuta é essa história, né? O Diniz tem esses altos e baixos, o 880, tem aquela coisa do ciclo, né? A torcida fica maravilhada, e depois o time entra em crise, não dá certo, nada, enfim, o cara é mandado embora, a torcida fica até aliviada depois que ele vai embora, né? E eu lembrei, Gibson, de um conto que quem falou pra gente essa história foi o Marcelo, nosso professor de geografia, lá nos 90, só pra entregar aqui a idade, né? Para quem não sabe, né, eu estudei com o Gibson no colégio, a gente tinha esse professor Marcelo de Geografia, e no final, quando a gente estava se formando ali, ele contou essa história, meio de autoajuda e tudo mais, na época nem se falava em autoajuda, né, mas enfim, e essa história assim, o monge subiu no morro para procurar sabedoria, né, lá encontrou um mestre lá em cima do morro, e perguntando o sentido da vida e aquelas coisas todas, o mestre deu 2 envelopes para ele, quando você estiver muito feliz, na sua hora mais feliz, você abre esse, quando você estiver na sua hora mais triste, você abre esse outro envelope, né? Enfim, o monge desceu o morro, foi viver a vida, teve filhos, o time foi campeão mundial, aquela coisa toda. Tava felizão, ele foi lá, abriu o primeiro envelope. Tava escrito, isso é passageiro. Ele assimilou a mensagem, enfim, anos depois ele sabe que esse mestre morreu, o time tá no Z4 e tal, ele tá tristonho, vai lá e abre o segundo envelope.
E aí tá escrito assim, isso também é passageiro. E a mensagem para mim que fica nessa história toda é, vamos tentar aproveitar quando o momento for bom. E quando chegar na parte ruim, vamos tentar sair dela o mais rápido possível, sabendo que quando o carro do Diniz enguiça, não sai do lugar mais, né? A experiência já mostra isso. Lembra desse conto, Gibson? Agora que você falou, eu lembrei, mas se eu fosse puxar sozinho na memória, acho que eu não lembraria, não. Marcelo é uma figura. Eu lembro do Joel. Você lembra do Joel? Eu vou contar um conto. De física. Contar uma história rápida aqui, só pra entender. Ele é professor de química, o Joel. Você viu que eu era bom na física e na química. Então, e assim, no terceiro ano, o único professor que todo mundo tinha medo era esse Joel, que era professor de química, que só dava aula pro terceiro ano. Que era um cara que assim, dava aula na pós de química da USP, era um cabeção. E ele pegava pesado. E eu lembro que no final do ano, tá todo mundo assim, imagina, já vestibular ali, daqui a 1 mês e meio, né? Todo mundo precisando de nota pra passar de ano com o cara. Era a única matéria que todo mundo se fudia no terceiro ano. E aí ia ter, enfim, uma prova, ele falou, olha, tem uma coisa que todo mundo tava levantando, sabe? Já a última aula do dia, sexta-feira, todo mundo indo embora. Ele falou, tem uma coisa importante que vocês leiam. E aí, todo mundo precisando de nota, todo mundo voltou correndo, sentou de volta, começou a pegar papel, anotar. Ele falou, porque é um livro que vai fazer vocês entenderem muito umas coisas importantes e tal. E ele ficou falando, e ele falou, então, o livro, eu vou deixar o nome anotado aqui na luta pra vocês, A Função do Orgasmo, de Reich. E saiu da sala de aula. Mano, a galera quase matou o cara na porrada. Todo mundo achou que ele ia dar um texto pra gente ler pra prova. O cara me manda essa. Fala, porra, não fode, Joel. Caralho, mano. Todo mundo querendo prestar vestibular e o Joel é um psicopata, velho. O Joel era completamente maluco. Gente boa, mas era maluco. Péssimo professor, mas gente boa. Enfim, Ana, o negócio com o Diniz também é isso, né? Se na parada da Copa não tiver dando jeito, a gente perceber que o negócio tá ruim, tá o médio, assim, vai trocar, né? Eu pensei nisso já, quando ele assumiu, eu fui lá, vi o último jogo do Corinthians, 31 de maio, e pensei, esse é o deadline do Diniz, né? Não tem... Se tiver bem até lá, ok, se não, é aí que vai trocar mesmo. Mas eu acho meio injusto falar que o Diniz tem ciclos, porque qual técnico não tem ciclo? Os técnicos todos têm ciclo, o próprio Dorival tem ciclo, teve o ciclo dele, jogou bem, o Ramon teve o ciclo dele, o Corinthians fez 9 partidas e depois desandou, então eu acho injusto isso com o Diniz. E eu não escolheria o Diniz nunca pro meu time, nunca. Só tô torcendo agora porque não tem outro jeito. Mas acho que tem toda a mística do Diniz, porque eu não me lembro de vocês fazerem outra live, enquanto eu tô na Irmandade, na contratação de um técnico. Enfim, é que nessa também foi muito rápida, né? A gente falou da demissão e tal. Não sei, pode ser que tenha isso também, Gina. Ficou chateada, né, que você não pôde participar, é isso. Não fiquei chateada, não. Eu até agradeço que eu não queria falar do Diniz mesmo. Porque eu não contrataria o Diniz. Realmente, eu não tinha nada para falar de bom do técnico. E assim, eu não gosto do estilo do Diniz. Não é o meu estilo de jogo, mas dou o braço a torcer de que ele melhorou o time essa semana. Não, uma semana só também, né? Vamos Exato. entender como é que vai ser o resto do Não, sim, trabalho. Mas eu não posso também falar, o time tá uma merda com ele. Não vou ser injusta, assim, só porque eu não gosto do cara. Não gosto do estilo do Diniz. Não é o meu estilo de jogar bola. Mas vou torcer pra ele, espero que ele dê certo. Ana, a gente tem que falar das brabas também essa semana, né? Que elas jogaram lá nos Estados Unidos. Jogaram a T-Rising Cup. O primeiro jogo foi sexta-feira à noite contra o Kansas City. Quinta-feira à noite, no mesmo horário. Uma horinha depois do jogo do Corinthians masculino. Um jogo contra um time bem forte, um bom nível, né? O time da Debinha. Não foi o time campeão americano, mas é um time que está sempre disputando ali. Foi um jogo que o Corinthians tinha bastante desfalques por causa de convocações da seleção brasileira. A gente acabou não levando todos os jogadores. Por exemplo, a Johnson, a gente não sabe o que aconteceu, que não foi relacionada e também não tá jogando. Mas é um jogo para rodar elenco. O Corinthians acabou perdendo o primeiro jogo, de 2-1. E hoje teve o jogo contra o América do México, que o Corinthians praticamente só atacou. Acabou 8-0 pro Corinthians. Mas eu acho que foi bom pro Corinthians. É bom o Corinthians ter esses enfrentamentos internacionais. Não é uma coisa que a gente vê muito contra clube, né? Mesmo no masculino a gente não tem muito, né? Então acho que é bom o Corinthians ter esses enfrentamentos internacionais. É um time que tá crescendo, um time que vem somando jogadoras. Teve a estreia da Paula Garcia, da Raíssa jogando os 2 jogos. Então acho que pode ser um nível de crescimento do Corinthians. E pelo menos o Corinthians no feminino não vai conseguir ser expulso do jeito que o André e o Alan foi expulso. É um absurdo o que os caras fazem, enfim.
Mas tá aí as meninas, as brabas, depois dessa goleada aí na Teal Cup, deixando uma boa impressão no final, né? Que também, enfim, foram lá viajar e tal, pro exterior. E agora tem jogo da seleção feminina, né? Do Brasil, é isso? Tem sim, terça-feira tem Brasil e Zâmbia. Ontem teve Brasil e Coreia do Sul, foi 5-1 pro Brasil. São times de menor expressão, né, no futebol internacional, mas o Brasil tem que jogar mesmo para ganhar rodagem, ver outras jogadoras, né, para se preparar bem para a Copa do Mundo feminina é só o ano que vem. Diferente estágio do masculino, né? E é isso, né? Pega um time mais fraco, vai lá e goleia e tal, tá tudo certo. Enfim, faz 1-0 e sofreu, aí é preocupante, né? Aí é preocupante. Legal a seleção feminina aí, vamos torcer bastante. Eu ia falar um pouco dessas postagens do Memphis e tal, mas deixa isso pra lá, isso é bobagem, né? Fica um respondendo o outro e tal, ele fica mandando mensagem cifrada, depois manda textão, enfim, é um puta saco essa história do holandês aí, enfim. Renova logo ou não renova logo, decide o que vai fazer e segue a vida, né? E eu queria trazer a história da Safiel, que lançou nessa semana o tal do Safiel 2.0, né? Eles mudaram alguns itens do planejamento inicial, ajustando, enfim, depois de muitas conversas, o que é legal, né? Eles passaram aí um ano praticamente conversando, ouvindo, tendo feedback. Já tinham falado que iam fazer alterações e tal, e apresentaram o projeto. Eu entendo que tem essa história toda do associativo e tudo mais, mas é importante a gente continuar falando dessa possibilidade, porque uma hora a água vai bater na bunda daqueles caras do associativo e eles vão ter que se mexer, né? E, na minha opinião, continua sendo a Safiel a melhor opção e faz pressão para aquelas opções. Se chegar uma SAF de dono aí, ou com uma proposta diferente, que seja menos vantajosa, ele vai ser cobrado por isso, porque já tem uma proposta interessante aí na mesa com a Safiel, né? E o que mudou? A quantidade de dinheiro que eles querem arrecadar passou a ser de 2,5 bilhões, né? Antes tinha uma possibilidade de ser um pouco mais, somente com torcedores, sem aquela história de colocar aquelas partes de ação, que eles falavam que podia uma possibilidade, né? Aquelas ações por empresas, né? O valor unitário da ação passou de 200 para 250 reais, então passam a ser 10 milhões aí de ações para vender. Houve uma ampliação que ela tem aquelas coisas, os 3 potes, né? O pote mais rico, o pote médio, o pote popular. Houve uma ampliação de torcedores no pote popular, sendo que alguns desses torcedores do pote popular vão ter cashback pro fiel torcedor. Quer dizer, então para o cara participar do projeto da Safiel, se um dia acontecer, ele teria que ser sócio do fiel torcedor, mas também teria que comprar a ação, né? Desse modo, com esse cashback, ele compra a ação e recebe em troca a anuidade do fiel torcedor ali. Então ele não precisa fazer uma opção entre estar no fiel torcedor e comprar a ação, ele consegue fazer as duas coisas com essa história do cashback, né? Mudaram aquela história também do comitê de governança, né? Que antes era todos do pote mais caro, mais rico. Agora tem uma coisa de distritos que eles vão dividir lá e cada distrito, por número de ações que cada distrito tiver, vai escolher uma cadeira desse comitê de governança. Lembrando que esse comitê de governança não tem ação efetiva no dia a dia do clube, mas eles aceitam ou não a candidatura de quem pode participar dos outros comitês, né? Então ele tem uma participação muito de fiscalização e de validar o currículo, digamos assim, de cada um dos participantes aí que querem participar dos outros comitês. Enfim, eles dizem que vão ter regras para melhorar a relação com os torcedores, para manter produtos mais populares na linha de produtos do Corinthians. Falam novamente da ampliação da arena. Enfim, e criaram uma regra também para, se for o caso, enfim, se der tudo errado na Safiel, o associativo poder voltar também a recomprar a história da SAF, né? Enfim, Gibson, o que você achou de toda essa história, essas mudanças no projeto da Safiel? Mudanças pequenas, mas importantes aí, né? Não são mudanças tão pequenas, e assim, eles deixaram sempre muito claro que assim, era um projeto aberto, estamos abertos à sugestão, estamos abertos à discussão, e não foi uma coisa falar pra gringo ver. E eu lembro muito bem, numa das vezes que eles foram lá na quadra Gaviões da Fiel e abriram pra perguntas da Gaviões, foi transmitido ao vivo, e muita gente insistiu nisso, fala, cara, esse pote popular tem que ser maior. Esse pote popular tem que ser maior. E eles falaram, não tem problema nenhum contra isso. Zero problema. Estão cumprindo agora isso, enfim. Então, todas essas alterações que eles fizeram
me parecem promessas cumpridas dentro do que eles tinham falado. De abrir o projeto ao debate, à discussão e estarem abertos a opiniões diferentes do que as opiniões que eles tinham inicialmente. Então, assim, tem que abrir a discussão mesmo. E quanto mais abre a discussão, mais esse projeto fica importante. Né? A gente não sabe se, enfim, o pessoal do clube deu algum feedback para eles, mas alguma coisa deve ter dado, pelo menos minimamente, enfim. Então eles vão tentar abrir o projeto e adaptar o melhor possível para a realidade dos torcedores do time, né? Então eu acho isso muito bacana. Então agora, daí, enfim, de novo, até esperar a água bater na bunda daquele associativo lá vai ser complicado, né? Mas a proposta, ela volta cada vez mais forte, ao meu ver. Não, é demorado justamente porque eles estão fechados a isso, né? Eles, inclusive, num podcast, numa live com Voz da Arquibancada, né? Do canal do Voz da Arquibancada, aliás, eles deram 3 horas de entrevista, é muito legal, se quem puder assistir, assiste lá, o Carlos Teixeira e o Eduardo Salus. Eles falaram o próprio Osmar Stabile falando que se esse pessoal da SAF chegar, eles vão demolir todo o Parque São Jorge e construir prédios ali. Né, o que é um absurdo, porque justamente o Parque São Jorge não vai perder posse do seu terreno ali. Eles vão ganhar dinheiro para manutenção melhor de todo aquele espaço. Dinheiro que eles não têm. Que eles pegam no futebol para bancar o clube. Quer dizer, enquanto o Osmar Stabile estiver lá, a chance é quase zero. Ele vai continuar com essa história de que, não, em 5 anos a gente arruma o Corinthians. Não vai arrumar o Corinthians devendo 3 bilhões em 5 anos. Não vai arrumar em 5 anos. A solução seria esse projeto. E, Ana, eu lembro que você tinha muito receio com essa história. Será que vai ter torcedor suficiente? Será que vão investir de verdade nessa história toda? Enfim, eles fizeram uma conta ali de 30 milhões de torcedores corintianos no total, né, na torcida toda. E para conseguir esse valor de 2,5 bilhões, né, de arrecadação, eles teriam que ter a participação de mais ou menos 370 mil torcedores. Então é uma quantidade bem menor do que a gente imagina para conseguir. Eles fizeram as contas ali e tal, tem na apresentação deles então, basicamente eles precisariam de 370 mil torcedores querendo investir, que isso seria possível, né? Eu vi isso, eu acho que seria uma boa notícia, mas eu acho que todo mundo ouviu, todo mundo foi pro podcast, todo mundo conversou, toda a gente fala, tudo, mas eu acho que quem tem que ouvir não ouviu. Ah, sim. Né? Pelo menos não escutou, né? Porque não entrou na cabeça de ninguém. Então, assim, ótimo que a ideia é boa, ótimo que esteja, porque dificilmente alguém cumpre mesmo. Nós estamos abertos a diálogo e alguém cumpre, é quase impossível isso, que normalmente é para inglês. Só da boca para fora. Exato. Acho tudo ótimo, só que quem tem que ouvir não ouviu. Eu acho que a força tem que ser cada vez maior de fora para dentro, acho que isso aí tem que continuar mesmo. A ideia para mim me parece boa, mas acho que são coisas a longo prazo. Vamos ver se esse pessoal realmente tem fôlego para aguentar, porque é difícil, né? Se aguentar falando a ideia tanto tempo assim, até entrar na cabeça de alguém. Eles parecem dispostos e eu acho que é isso, né? Eles têm que continuar falando, têm que continuar aparecendo, têm que continuar trazendo essa ideia. Os corintianos que estão nos escutando têm que se inteirar sobre essa ideia. Quando encontrar outro corintiano e falar alguma coisa que não tem a ver com o projeto, tentar corrigir, tentar trazer todo mundo para dentro dessa ideia. E eu falo dessa ideia não só da Safiel, né? Mas da ideia de que tem que sair esse associativo. A gente está vendo que não vai ter muito jeito do Corinthians se reerguer se não for dessa maneira, né? E só para lembrar, né? O Duílio, o Augusto, o Andrés, nenhum deles foi expulso do Corinthians, né? Todos eles admitindo, inclusive, que usaram o cartão, que fizeram besteira, e nenhum deles foi expulso ainda do conselho. Só lembrar também, assim, que quando sempre que a gente fala de SAF, tem que fazer essa diferenciação que não é SAF de proprietário, que é completamente diferente do que aconteceu em muitos dos times aqui do Brasil. Eu acho que seria muito ruim se fosse isso, porque aí vira uma coisa que, assim, o cara só quer fazer um lucro pra daqui a, sei lá, 8, 10 anos vender aquilo, ou 5 anos, e, enfim. Fazer o que o Ronaldo fez no Cruzeiro, vamos botar em bom português, né? Isso mesmo. Não, seria pior até que o associativo, né? O Sem associativo, dúvida. de repente, você consegue entrar lá, fazer sacar sócio, enfim, demora pra caramba. Mas se for SAF de dono, já era, entendeu? O cara faz o que ele quiser. Pois é. Então, eu acho que é um projeto que ele tem tudo pra ser muito diferente e dar muito certo, né? E ele é bem diferente da SAF que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil. Eles falam que é o modelo único no mundo, né? Mas também é único, mas no papel ainda. A gente precisa ver na prática, porque é isso que importa no final, né? Bom, o nosso próximo jogo é pela Libertadores, né? E na Libertadores, ao contrário do Brasileiro, nesse grupo a gente tá bem, né? Um jogo só, vitória nossa.
No outro jogo teve um empate entre 1-1, né? O Santa Fé e o Peñarol. Então o Corinthians está isolado. Segue o líder. Segue o líder. Está isolado no primeiro do grupo com 3 pontos. Um jogo fora de casa. A gente tem que falar, né? Fora de casa contra o time argentino. Tudo bem, não era o melhor time argentino, sei lá o que, mas não tem nada a ver com isso. Os caras ganharam o campeonato, estavam lá na Libertadores. No ano passado, a gente teve na pré-Libertadores, que teoricamente era contra times até mais fracos, a gente não conseguiu chegar, né? Então, tem que valorizar bastante essa vitória fora de casa. E é fazendo aquela conta ali de padaria, né? Se a gente ganhar as nossas partidas em casa, com essa vitória fora, a gente soma 12 pontos e aí tá classificado, né? Então, essa vitória fora de casa, se o Corinthians fizer a lição de casa, que não vem fazendo ultimamente, a Neoquímica Arena não é mais aquela fortaleza nossa, o time se classifica. Enfim, tem essa expectativa do Caio César de voltar. O Memphis também, vamos ver se vai voltar ou não. E Ana, o próximo jogo então é contra o Independente Santa Fé. Na quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Transmissão da Globo, GETV e Paramount. O que você está esperando para esse jogo? Você acha que o Dorival, você acha que o Diniz vai continuar repetindo a escalação? Eu acho que vai depender de quem ele tem à disposição. Acho que se ele tiver o Memphis à disposição, ele não. E o Yuri saiu carregado hoje, né? Será mas é cãibra, ele falaram. Falaram que é cãibra. O próprio Hugo Souza falou que foi cãibra e tal. Acho que joga, acho que o Yuri não vejo nenhum problema nisso. Não sei se ele vai testar alguém no lugar do André ali, ou se ele vai colocar o André mesmo. Né? Que podia ser, né? Pra jogar no fim de semana. Enfim. Para mim, acho que um dos pontos fracos do Diniz até agora é que ele não testou o Matheus Pereira. Eu queria ver o Matheus Pereira jogando nesse meio aí, né? Mas não é uma reclamação, foram 2 jogos só. Acho que o que poderia testar, sim. O jogo do Santa Fé é um jogo mais de posição física, né? Diferente do jogo do Platense. Eu espero que o Corinthians faça a lição de casa aí, que nem você falou, mas é um jogo bem mais difícil, de um jogo fisicamente mais impositivo, parecido com o que a gente fez hoje, só que a gente jogou hoje com 2 a menos 40, 50 minutos, o que mais até, né? Vai demandar muito a parte física. Eu sei que vocês gostam de manter a escalação, mas eu não sei se o Corinthians vai estar fisicamente bom para jogar com o mesmo time 90 minutos, né? Acho que tem opções aí, talvez o Memphis, talvez o Caio César, talvez o Matheus Pereira, não sei quem mais vai estar liberado, o Ramalho podia jogar. Acho que dar uma mesclada aí seria uma boa para manter a parte física. Ô Gibson, temos um histórico contra o Independente Santa Fé, né? Jogamos 5 partidas contra eles, 3 vitórias nossas, 2 empates, nunca perdemos para esse adversário. 6 gols marcados e 3 gols sofridos. Um detalhe, em todos os jogos, todas as 5 partidas, marcamos gols. Então, de manter esse critério, eu nunca boto muita fé nessas retrospectivas, porque isso aí são de outros momentos históricos, enfim, né? Mas é um adversário, assim, que é um grau acima do que a gente pegou semana passada. Como você falou, o nosso estádio já deixou de ser aquele alçapão que era. E caía lá dentro, a gente tinha 80% de aproveitamento. Não é mais assim, a gente sabe disso. Espero que volte a ser, enfim, né? E vai ser um jogo difícil. Eu concordo com a Ana, assim, esse último jogo, até pelo fato de ter jogadores expulsos, isso gerou um desgaste extra na equipe. Eu acho que se tivesse um jogo normal, 11 contra 11, poderia jogar com o mesmo time na quarta-feira sem problema, né? Então, assim, precisa avaliar quem foi que sentiu mais hoje. Mas eu tentaria fazer o mínimo de mudanças possíveis justamente para ir dando um jeito de jogar pro time. Por mais que ele tenha tido pouca influência nessa semana, o time já tá jogando diferente. Então tem que dar um pouco de sequência no projeto. Eu tentaria, minha visão, mudar o mínimo possível, só quem for realmente necessário para a próxima partida. É isso, enfim, nos últimos 11 jogos desse adversário, também é isso, né? A gente tá mal, mas eles também não estão muito bem, não. São 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 13 gols marcados, são 11 jogos, 13 gols marcados, 14 sofridos. Ele está em 12º no campeonato lá. A gente tá ruim, eles também não estão muito bem, né? Pelo jeito. E ao contrário do adversário da semana passada, que também estava mal, mas tinha um histórico de poucos gols nas partidas, desse adversário é o contrário, né? Muitos gols a favor e muitos gols contra também. Então, eu acho que vai ser um jogo movimentado. Se estiver fazendo aquela fezinha lá, pode botar aquele placar bailarino lá, 3-2, 4-2, sei lá, pode chutar aí, que você tem chance de acertar.
E se ganhar, me manda um troquinho aí. E depois, no fim de semana, no sabadão, embalos de sábado à noite, 8 da noite, né? Enfrentaremos o Vitória fora de casa. Transmissão pelo Premiere. Ô, Ana, o Garro tem 2 gols em 4 jogos contra o Vitória. Será que ele vai deixar um dele lá? Eu espero que sim. É um jogo essencial pra gente ganhar. Foi essencial os 3 pontos do ano passado, que foi aquele gol chorado do Charles. Então, ganhamos também o outro jogo de 3-2, foi a falha do Hugo Souza, mas foi ali que começou uma arrancada para as 9 vitórias. Então, é um jogo chave esse aí. Eu sei que tem a Libertadores, eu não tô discutindo importância, mas a gente precisa pontuar no Brasileiro. E é um jogo que esse vai ter que ir para cima mesmo e tentar trazer os 3 pontos de qualquer maneira. A gente já tá ali na beira do rebaixamento, né? Então a gente tá precisando pontuar. Eu sei que não é o time do Diniz, né? Mas precisa pontuar agora de qualquer maneira e cabeça no lugar, né? Não pode ficar com... De novo, não dá para jogar com jogadores a menos por bobagem. É isso aí, né, Gibson? Não teremos, claro, o Mateuzinho e nem o André, Gibson. E o Kaká, o nosso zagueirão que tá lá, até pode jogar contra a gente, desde que o Vitória pague a multa, né? Parece que ele tá jogando bem lá. Você prefere que o Vitória pague a multa? Isso é problema do Vitória, mano. Deixa os caras lá. Eles que... Cada macaco que lamba sua caceta, como diria o Romário, né? Então, esse jogo, a Ana falou, cara, esse jogo é pra fazer 3 pontos, cara. Não interessa que é fora, né? Tem que ir pra cima, porque a situação tá muito ruim da tabela do Brasileiro. Tem que entrar sábado pra ganhar 3 pontos. Não é pra empatar e sair de lá com um empate, falando, foi um bom resultado, empate fora de casa, não. Aproveitamento de 1 ponto em 3 é o que a gente tem agora, 33,3%. Não adianta nada pra gente, a gente continua na merda. Então, assim, essas próximas 3 partidas, pra mim não só sábado contra o Vitória, as próximas 3 tem que entrar pra ganhar. É um pouco isso mesmo, Gibson. A última derrota nossa no Barradão foi em 2016. Foi um 3-2 naquela época, né? Então já são 10 anos na última derrota. Claro, o Vitória ficou fora da Série A há um tempo, enfim. Nesse período de 10 anos foram 5 jogos, né? Com 3 vitórias nossas e 2 empates. Então, assim, é um campo e um adversário que a gente costuma se dar bem, né? Vamos entender. Mas cada partida é uma partida, cada partida tem a sua história. Mas é isso, a Ana colocou aqui no ano passado, a gente teve esse gol chorado ali do Charles. Que herói, né? Improvável, marcando um gol no final. Teve esse outro jogo anterior, de virada ali, depois do erro do Hugo Souza. Então, é um adversário que... A gente fala do Sem Mundial que vira a chavinha, né? Mas o Vitória, nesses últimos anos, também tem trazido essa virada de chave aí, um pouco mais discreta, mas tomara que a gente comece a virar essa chave aí também. Enfim, para terminar, né, tem essa história da nova camisa do Coringão, aí da invasão, né, de 76, que não tem data, né? Então, seria naquele jogo contra o Fluminense, ainda bem que não foi, né? Ainda bem que não foi. Já começaram uma certa campanha e tal, a gente vê alguns detalhes ali, mas não tem data ainda para a Nike lançar essa nova camisa do Corinthians. Talvez tenha a ver com a história de eles estarem muito preocupados lançando as camisas das seleções. Talvez seja a fase do clube também, numa fase ruim, vou lançar uma camisa nova. Não vai ajudar muito. E teve uma pequena polêmica, não sei se vocês acompanharam, Ana e Gibson, que essas camisas das seleções lançadas estão com um chifrinho, digamos assim, no ombro. Tem uma costura meio esquisita e fica tipo um chifrinho e tal, que os torcedores estão reclamando, os jogadores estão estranhando. E talvez a Nike esteja adiando esse lançamento para corrigir, porque teoricamente o modelo é muito parecido com a do Corinthians e com a dos clubes que vão receber aí os modelos novos. E podia ter esse chifrinho também, isso atrapalha. O que você acha que tá rolando, Ana? Eu acho que tá enrolando uma incompetência danada. Né? Porque eu acho que a Nike levou um banho das outras, da Adidas e da Puma, principalmente na parte das seleções, né? As camisas da Adidas e da Puma estão sendo muito mais elogiadas pelo público do que as da Nike. Eu acho que as da Nike estão com esse problema aí, que eu acho que está atrapalhando os jogadores. Acho que é tudo junto. E também é o seguinte, se lança do Corinthians a um preço elevado, atrapalha a venda de outras camisetas. Então acho que eles vão segurar mesmo para fazer a venda primeiro da seleção, para depois fazer a venda do primeiro uniforme do Corinthians. Mas, se a gente vai falar as fotos que eu vi, eu achei bonita, achei legal, um estilo mais retrô. Mas vamos ver. Eu acho que a Nike tá... Eu adoro a Nike, adoro.
Mas, tipo, acho que a Nike tá meio atrasada um pouco no marketing dela. Olha, cara, historicamente falando, assim, eu não vou falar historicamente na minha vida inteira, mas sei lá, nos últimos 20 anos, pelo menos, em campos de seleção, não dá nem pra discutir que a Adidas tem feito uniformes muito mais bonitos do que a Nike. De modo geral, eu geralmente prefiro os uniformes da Adidas do que da Nike. É isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Trazer mais algum destaque ou não? Eu vi que a Gaviões postou uma nota que vai ter a reforma do estatuto daqui uma semana, né? Então eles vão começar a fazer palestras sobre a proposta que eles gostariam de aprovar, tudo isso. Então é uma coisa pra gente ficar A ligado. reforma do estatuto da Gaviões ou do Não, Corinthians? do Corinthians. Do Corinthians, né? Mas eles vão dar palestras, essas coisas vão começar a mostrar o que eles querem, o que eles acham que é bom pro Corinthians, que seria bom pra Gaviões também, pra torcida em geral. Então acho que a gente pode ficar ligado pra ver se vai ter alguma mudança. Eu duvido que vai ter alguma mudança, mas só pra falar mesmo. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 484, mas não sei antes, o meu camarada de missão, lembrar as nossas redes. Bora lá, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos também o Instagram, o Facebook, o Twitter, X ou X, como você preferir. Temos também o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todas elas Irmandade Corintiana com TH. Escrevam certo, pelo amor de Deus. Só no Blue Sky, Twitter /X/X, que é Irmandade Timão. E Ana, na semana que vem estaremos de volta. Domingo, 7 horas da noite, porque o jogo do Corinthians é no sábado. Então, domingo, 7 horas da noite, estaremos aqui para falar, se Deus quiser, já de um time mais organizado e menos nervoso. Se terminar com 11, a gente já vai estar feliz. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Esperamos vocês na semana que vem. Até lá. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!